Bom dia, pessoal! E hoje nós vamos estar estudando as retas paralelas e retas concorrentes. Lembrando que nós estamos ainda no módulo 2, tá bom? Então esse assunto ele vai estar na página 132 do nosso livro. Antes de iniciarmos, a explicação sobre esse assunto, eu gostaria de lembrar a vocês que nós já estamos com o monitoramento presencial, tá certo? Ele é agendado porque é limitado o número de alunos por hora, e é de acordo com a série do aluno. Então, o sexto ano tem um dia específico, para ele, então aí vocês entrem em contato ou com o Telmo ou com Miriane e agendem, caso vocês estejam com dúvida em uma questão ou até mesmo na atividade que eu mandar, e às vezes vocês não conseguem tirar essa dúvida ou no post ou no chat. Então vocês podem ir na escola, não vai ser com todos os alunos, será só você e o professor, se for comigo, eu e você. E aí eu vou estar orientando você melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender hoje retas paralelas e retas perpendiculares. Perpendiculares não, concorrentes, paralelas e concorrentes. E aí o livro nos diz o seguinte sobre retas paralelas, que é o que nós vamos aprender primeiro. Diz o seguinte: duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano. E aí a gente já sabe o que é um plano. O plano vai ser o local onde ele vai abrigar quem? Tanto os pontos quanto as retas. Tá? Então ele diz assim, essas retas têm que estarem no mesmo plano e elas não podem se cruzarem, E elas não se cruzam, isto é, não tem ponto em comum, mantendo sempre a mesma distância uma das outras, Elas vão estar no mesmo plano, porém elas não vão se cruzar. E aí eu trouxe 3 exemplos para vocês, que está aqui. Nesse primeiro exemplo, vocês percebem que nós temos duas retas, AM e AS, só que elas não se cruzam. Tá, uma do lado da outra, Nós dizemos uma paralela à outra. E aí nós temos outro exemplo aqui, na horizontal, a retinha T e a retinha V. Elas também não vão se cruzar. E a retinha R e a retinha A, na vertical, também não se cruzam. Quando essas retas não se cruzam é porque elas são paralelas, Nós dizemos que uma reta é paralela à outra quando elas não se cruzam, quando elas ficam uma do lado da outra. E quando é que elas são concorrentes, Professora, ela vai ser concorrente quando ela se tocar em um ponto. E aí eu percebo aqui, que a retinha N e a retinha M, elas se cruzam nesse ponto. E aí ela vai formar esse ângulo, Eu coloquei esse ângulo aqui que a gente ainda não sabe o valor. Mas a gente sabe que ele vai ser um ângulo o quê? Agudo, porque ele é pequenininho. E um ângulo menor que 90, ele é chamado de agudo. Esse ângulo poderia estar aqui? Poderia. Ou embaixo ou aqui do outro lado. Esse ângulo aqui, ele já seria o quê? Obtuso. Por quê? Porque ele já é maior que 90 graus. Não é isso que a gente aprendeu? Então, quando eles se tocam, eles vão ser retas concorrentes. E aí ela também pode se tocar formando um ângulo de 90 graus. A gente sabe que toda vez que tiver esse quadradinho assim, um quadradinho e um ponto no meio, que aqui está pequenininho, um quadradinho e um ponto no meio, significa o quê? Que é um ângulo reto. E um ângulo reto a gente sabe que é um ângulo de 90 graus, tá certo? Vamos ver o que é que o livro nos diz sobre isso. Duas retas são concorrentes quando se cruzam em um único ponto. E aí ela se encontrou nesse ponto aqui e aqui ela se encontrou nesse ponto aqui, no meio desta cruz. E aí nós vamos ter 2 nomes para elas, elas vão ser concorrentes o quê? Tá certo? Vamos lá. Quando elas se cruzarem e formarem um ângulo de 90 graus, sempre que formar um ângulo de 90 graus, elas vão ser concorrentes perpendiculares. Perpendiculares.
Então, ela vai ter um ângulo de 90 graus, ela vai ser concorrente perpendicular, tá certo? E quando ela for um ângulo que não seja 90 graus, ela vai ser oblíquas. E aí, quando ela não for 90, ela vai ser uma reta concorrente oblíquas. Né? Como é que só tem uma oblíqua? Ok? Vamos para mais um detalhe. Vou apagar esse lado aqui. J e B. E vou colocar alguns pontos. Pronto. Veja aqui esse exemplo, pessoal. Nós temos duas retas, J e B. E aí eu pergunto, essas duas retas, elas são paralelas ou elas são concorrentes? E aí vocês iriam me dizer, professora, ela é concorrente. Então, uma reta concorrente. Certo, muito bem. Por quê? Porque elas se tocam aqui. Mas aí ela é concorrente perpendicular ou ela é concorrente oblíqua? Você ia me dizer, professora, ela é oblíqua porque ela não formou um ângulo de 90 graus. Então, ela é concorrente oblíqua. Deixa eu colocar aqui. Se ela formasse um ângulo de 90 graus, ela ia ser concorrente perpendicular. Mas como não formou, formou outro ângulo qualquer, então ela vai ser concorrente oblíqua. Se eu perguntasse para vocês, quem é, que pertence à retinha J? Quais os pontos? Os pontos são representados pelas letrinhas maiúsculas. Quais os pontos que pertencem à reta J? E aí vocês iriam me dizer. O T, né? O pontinho T, o pontinho M e o pontinho A. Perceba que o ponto A pertence tanto a J quanto a B. E aí eu vou perguntar, e o ponto e a reta B, quais são os pontos que pertencem? E aí nós temos A e B, tá bom? Então o que é que eu quero que vocês aprendam hoje? Que retas paralelas não se cruzam, tá certo? Retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto. E aí nós vamos ter dois tipos de retas concorrentes. Nós vamos ter as oblíquas, que formam um ângulo diferente de 90 graus. E nós vamos ter as perpendiculares, é aquela que vai formar um ângulo exatamente de 90 graus, tá bom? E quando eu tenho essas retas, se elas se cruzarem, eu vou ter pontos também em comum entre elas. No caso aqui, o pontinho A. Ele vai tanto pertencer à reta B, como ele vai também pertencer à retinha J, tá bom? Então, vai a atividade para vocês do livro. A atividade está na página 133. Vamos fazer, são quantas questões? São apenas 6 questões, tá certo? Do livro. Na próxima aula, eu vou estar fazendo a correção desta atividade e vou estar mandando uma complementar para vocês. Aí essa complementar é que vocês me enviam. Esta do livro, não, tá bom? Então é isso, boa aula e até a nossa próxima videoaula.